Imagine isso. É noite, a estrada está completamente vazia e você dirige sozinho, com apenas o farol iluminando alguns metros à frente. Lá fora, silêncio total. Você não sabe o que vai encontrar nas curvas, nem consegue ver o fim do caminho. Mesmo assim, você continua dirigindo. Por quê? Porque acredita que a estrada leva a algum lugar. Esse simples ato, seguir em frente sem enxergar tudo, é a essência da fé. E a vida é exatamente assim. Você não precisa ver todo o caminho, nem saber todas as respostas agora. Basta dar o próximo passo, confiar no processo e continuar andando. É isso que diferencia quem realiza sonhos de quem apenas espera que eles caiam do céu. Quer um exemplo que vai te surpreender? No final do século XIX, Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes criar a lâmpada elétrica perfeita. 1000 vezes ouvindo "não funciona". Desista. Para qualquer pessoa, isso seria motivo para parar. Mas Edison não parou. Ele já via a luz das cidades brilhando, mesmo antes do primeiro filamento acender. Cada tentativa fracassada era apenas mais um passo na direção do sucesso. Isso é fé criadora. Ver antes de ver, acreditar antes de ter. Ele já via, em sua mente, postes iluminando avenidas e famílias reunidas sob uma luz segura. Esse é o poder da fé criadora. A capacidade de enxergar antes de ver, de acreditar antes de ter, e de agir como se o impossível fosse apenas questão de tempo. Outro exemplo poderoso, Henry Ford. Muito antes de se tornar o homem que colocou o mundo sobre rodas, Ford era apenas um sonhador com ideias que pareciam absurdas para sua época. Ele acreditava que qualquer pessoa comum deveria ter acesso a um carro, não apenas os ricos e influentes. Mas o preço da inovação é alto. E, para Ford, ele veio na forma de críticas implacáveis, descrédito e até mesmo humilhação de ser afastado de sua própria empresa, aquela que ele mesmo havia ajudado a criar. Era chamado de visionário tolo, um mecânico com delírios de grandeza e um homem que não entendia a realidade do mercado. Mas a visão de Ford era tão vívida que, para ele, já existia. Ele via famílias viajando juntas, agricultores transportando suas colheitas com facilidade, cidades conectadas por estradas movimentadas. Para ele, tudo isso não era um sonho distante, era um fato inevitável, apenas aguardando o momento certo para se manifestar. E aqui está o ponto. Essa mesma fé, essa capacidade de acreditar no invisível até torná-lo visível, já existe dentro de você. Talvez esteja adormecida, soterrada pelas experiências passadas ou sufocada pela rotina, mas ela está lá, esperando para ser despertada. E é aqui que precisamos encarar uma dura verdade. Se a fé é uma força tão poderosa, capaz de mover montanhas e transformar destinos, por que então tantas pessoas vivem presas na inércia, no medo, na dúvida e na escassez? A resposta é mais simples e mais desconfortável do que parece, porque escolhem, ainda que inconscientemente, alimentar mais os seus medos do que a própria fé. O medo é como um parasita silencioso que se infiltra em cada pensamento, roubando energia e clareza. A dúvida é a sua cúmplice fiel, sempre pronta para sussurrar que não vai dar certo ou você não é capaz. E a escassez, essa age como um filtro invisível, fazendo você enxergar apenas limitações onde existem oportunidades. Provérbios 23:7 já dizia: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E é aqui que entra uma metáfora poderosa. Imagine a sua mente como um jardim. Um jardim nunca fica vazio. Se você não planta flores, as ervas daninhas ocupam o espaço. Na mente, essas ervas daninhas têm nomes claros: dúvida, insegurança, pessimismo. E quanto mais você as rega com pensamentos e palavras negativas, mais fundo suas raízes se cravam, sufocando qualquer semente de fé que tente germinar. Então, como blindar a sua fé contra todos os ataques silenciosos que tentam enfraquecê-la dia após dia? Pense nela como uma fortaleza que precisa de 3 muralhas protetoras. Asterisco, asterisco, primeiro pilar. Reprograme sua mente. Asterisco, asterisco, isso significa assumir o controle consciente dos seus pensamentos. Todos os dias, de preferência pela manhã e à noite, declare com intensidade frases como "minha fé é inabalável" e "eu sou digno da vida que desejo viver". Mas aqui está o segredo. Não basta repetir como um robô. É preciso asterisco, asterisco, sentir asterisco, asterisco, cada palavra pulsando em você. Feche os olhos. Imagine a vida que quer. Sinta o cheiro,
o som, a textura desse futuro como se já fosse presente. Quanto mais emoção você coloca, mais profundamente grava essa programação no seu subconsciente. Asterisco, asterisco, segundo pilar. Ação consistente. Asterisco, asterisco, a fé verdadeira não espera as condições perfeitas. Ela cria as condições. Dê passos mesmo com medo, mesmo sem todas as respostas. Um pequeno movimento hoje vale mais do que um plano perfeito que nunca saiu do papel. Asterisco, asterisco, terceiro pilar. Proteja seu ambiente. Asterisco, asterisco, selecione com cuidado as vozes e imagens que entram na sua mente. Afaste de conversas que drenam sua energia e se cerque de pessoas que acreditam no crescimento, que te inspiram e te lembram do que é possível. E existe um ingrediente secreto que potencializa todos esses pilares. Asterisco, asterisco, a gratidão, asterisco, asterisco. Imagine acordar e, antes mesmo de tocar o celular ou se levantar, respirar fundo e agradecer por as coisas que ainda não aconteceram. Isso é como assinar um contrato com o futuro, declarando: eu acredito tanto que já recebi. A gratidão, nesse nível, não é apenas uma emoção agradável, é fé colocada em movimento. É ela que mantém a chama acesa enquanto o cenário à sua volta ainda está se formando. É como o calor invisível que cozinha um prato antes que ele esteja servido. Você não vê, mas sabe que está acontecendo. Agora, quero que você se transporte mentalmente para o futuro. Daqui a alguns anos, imagine-se olhando para trás percebendo que tudo mudou desde o momento em que você decidiu, de forma consciente, alimentar a fé e não o medo. Visualize as portas que se abriram, as oportunidades que chegaram, as pessoas certas que cruzaram seu caminho e os sonhos que deixaram de ser apenas imagens na sua mente para se tornarem parte da sua realidade. Isso não é otimismo ingênuo, é a aplicação prática de uma lei que sempre funcionou. Asterisco, asterisco, que você acredita com convicção se torna o que você vive. Asterisco, asterisco. Por isso, faça um pacto inquebrável consigo mesmo. Asterisco, asterisco, pensar com fé. Falar com fé. Agir com fé e agradecer com fé. Asterisco, asterisco, isso cria uma espiral positiva onde cada pensamento fortalece a palavra. Cada palavra impulsiona a ação e cada ação confirma a crença. Quando essa engrenagem começa a girar, é impossível parar. E lembre-se, fé não é esperar para ver. Fé é ver porque você decidiu acreditar primeiro. Quando você muda por dentro, o mundo lá fora não tem outra escolha a não ser se reorganizar para refletir essa nova versão de você. E assim, você viu como a fé verdadeira pode transformar sua vida de dentro para fora, mudando pensamentos em ações e sonhos em realidade. Lembre-se, acreditar não é esperar passivamente, é agir com confiança, coragem e gratidão todos os dias. Agora é a sua vez de aplicar esses princípios, cultivar sua fé e ver portas se abrindo diante de você. Se este vídeo trouxe clareza e motivação, não pare por aqui. Temos muitos outros conteúdos no canal que vão fortalecer sua mente, sua fé e seu caminho rumo ao sucesso. Clique nos próximos vídeos, continue aprendendo e se inspirando. Cada passo que você dá em direção ao conhecimento é um passo em direção à vida que merece. Então, não espere mais. Explore, assista e transforme sua realidade com a gente.